Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, né, gente, como sempre, quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo. E claro, né, lembrar que também estamos no Spotify. E antes de dar início ao nosso bate-papo, vamos acompanhar a nossa vinheta de abertura. E no nosso bate-papo de hoje, nós iremos falar, gente, de um assunto muito importante no agro, um assunto muito importante para o produtor rural que precisa sempre estar respaldado, estar muito informado aí com a sua equipe, não só lá no campo, mas a sua equipe jurídica também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre embargos e multas rurais. Aqueles que de repente passam por essa situação, como eles devem agir sem prejuízo. E para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, eu estou aqui com dois nomes importantes aí do direito. Eu estou aqui com o Luiz Felipe Pacheco, que é advogado com experiência no agronegócio, integrante da Comissão de Direito do Agronegócio da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Primavera do Leste, graduado em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito e Gestão do Agronegócio. Muito prazer em recebê-lo aqui no nosso podcast. Que bom, né? Hoje vamos ter um bate-papo bem interessante, né? Com certeza, Veridiana. O prazer é todo meu, tá? Um abraço a todo mundo que está assistindo aí. Espero que a gente possa bater um bom bate-papo, né, sobre essas questões do direito ambiental, porque a gente que vive o agronegócio, a gente sabe que isso é muito importante para o produtor rural, né? O Brasil é um país com muita regulamentação em direito ambiental, né? Isso afeta o dia a dia das pessoas, né? E é um prazer a gente poder aqui falar um pouco desse tema. Espero que possamos esclarecer aí algumas questões. Com certeza. Afinal, nós temos especialistas e eu vou falar um pouquinho desse nosso segundo convidado, que também a gente tem a honra, né, gente, de receber aqui o Alexandre Burman, que é advogado e professor, doutor em Direito Ambiental, mestre em Avaliação de Impactos Ambientais, presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental e também membro da Comissão de Direito Ambiental da OABRS e Direito do Clima da OABSP. Alexandre, que honra tê-lo aqui. A gente está recebendo a sua visita muito especial e eu tenho certeza que hoje vai ser aí um episódio muito esclarecedor, né? Eu espero que sim, Veridiana. Obrigado pelo convite, né? A todos que estão nos assistindo, prazer estar aqui em Primavera do Leste, conhecendo e desbravando esse Brasilzão, né? Podendo apoiar a todo mundo que está na produção rural, ao produtor rural que move a economia do Brasil, e a gente está do lado deles sempre. Olha só, então vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Eu fico tão feliz, né, que quando eu recebo profissionais assim, e é uma responsa, fala sério, né? É uma responsa estar aqui com dois grandes advogados e por isso que eu quero hoje conhecer, primeiramente, para a gente entender também um pouquinho de cada um. Vamos começar aqui com o Luiz, que está aqui na minha frente, falar um pouquinho da sua trajetória, né, Luiz? Você Claro. é daqui de Primavera do Leste, também veio de fora. Conta um pouquinho pra gente. Eu sou de fora, né? Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de uma pequena cidade chamada Presidente Venceslau. Muita gente aqui de Primavera, curiosamente, conhece, né? A minha família é uma família de produtores, né? De pecuaristas, na verdade. Então, a minha infância toda eu vivi na fazenda, já acompanhei muito meu pai, né? Até um certo momento em que a pecuária se transformou em cana-de-açúcar, né? E aí a gente saiu um pouco aí do negócio, arrendamos a terra lá. E eu fui fazer faculdade em São Paulo. Eu me formei em São Paulo, no Mackenzie, né? Me formei em Direito. Advoguei lá em Venceslau, voltei para lá, junto com meu pai. Trabalhamos em muitas questões voltadas ao campo e também ao direito das cidades, né? Na época eu não era especialista, né? E assim fui seguindo minha vida, né? No começo de carreira. Prestei alguns concursos públicos, né? Fui aprovado no concurso do Ministério Público aqui de Mato Grosso, a propósito. Né, estava fazendo concurso da magistratura de Rondônia, passei em várias etapas, na prova oral acabei não fazendo,
aconteceu um acidente maravilhoso na minha vida, eu me casei. Eu me casei e aí a gente definiu, minha esposa é servidora aqui em Mato Grosso, né? A gente definiu a vida aqui em Mato Grosso e eu vim para cá, né? E eu sempre gostei muito da área privada, né? Eu, embora tenha prestado concursos públicos, a carreira pública ela não é muito para mim, assim, e eu continuei advogando, né? Cheguei aqui, me especializei, fiz uma pós-graduação em Direito e Gestão do Agronegócio, até na fundação da Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso, eu fiz essa pós-graduação, e foi muito bacana, conheci muita gente boa aqui em Primavera do Leste, né? A gente tem um escritório de advocacia que hoje é especialista em Direito do Agronegócio, né? A gente trata com diversas questões, né? Acreditamos que hoje a advocacia ela deve se especializar na necessidade do cliente, né? Então, a gente tem que entender quem é o seu cliente, qual que é o negócio dele, né? E para você poder oferecer soluções que são desenhadas especificamente para aquele cliente, né? Então, é isso que a gente tem feito, né? E estou muito feliz de estar aqui, né? Vivendo em Primavera, vivendo com o pessoal aqui que recebeu a gente muito bem em Primavera, né? E seguimos a vida aí, né, Alexandre? Olha só, vamos conhecer um pouquinho do Alexandre também. Que honra, né? Como eu falei, ter você aqui em Primavera do Leste. Fala um pouquinho também, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, minha trajetória é um pouquinho, acho, mais antiga, né? Eu me formei em 97, eu sou do Rio Grande do Sul, e desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, eu comecei a trabalhar com direito ambiental, porque eu trabalhei em órgãos públicos, fui procurador de município, acabei me envolvendo, porque era uma área que ainda há muito a ser explorada, e nesse envolvimento, esse nicho de mercado, podemos dizer assim, que acabei desenvolvendo, dentro desse todo o tempo que o direito ambiental necessitou para se solidificar, eu acabei me especializando na área, fazendo mestrado, fazendo doutorado, participando da iniciativa privada e de órgãos públicos, solidificando a minha carreira e diversificando essa atuação para todo o Brasil, né, atuando com grandes empresas, com produtores rurais, justamente para tentar estabelecer um contraponto que a advocacia ambiental precisava fazer, né, e dar uma voz para o empreendedor, para o produtor rural, para quem trabalha e faz a economia mover no Brasil. E esses empreendedores acabam sendo muito fiscalizados, muito fustigados pelos órgãos de controle, e não que eles não tenham que eventualmente ser sancionados, fustigados e tudo mais, mas a gente tem que entender que existe uma medida, uma razoabilidade dentro desse processo que deve ser concedida e atendida a eles. Então a gente está trabalhando justamente nisso, né? Para que, obviamente, ninguém aqui é defensor de que haja degradação ao meio ambiente. Ao contrário, somos todos defensores, e o agro brasileiro é um dos grandes defensores, né, e produtores respeitando a legislação ambiental, e a gente trabalha justamente nesse sentido, né, de poder trazer uma medida adequada para todos os produtores rurais. Olha só, afinal, o que eu falo sempre aqui, gente, no nosso podcast. A gente está aqui sempre para informar. E com certeza é importante estar informado, né? Informar o produtor rural das medidas adequadas, do que deve ser feito, do que tem que ser tomado cuidado, né? E nada melhor do que ter vocês aqui para nos ajudar a trazer essa informação para o produtor, né? Sim, com certeza, Veridiana. E do que nós falávamos, né? O gancho que o Alexandre puxou aqui é muito interessante, né? Ninguém, acho que pessoa nenhuma no planeta Terra é a favor da degradação ambiental. Né? Não existe pessoa que fala assim, eu quero que o planeta se acabe. Né? O que se debate muito em direito ambiental, em política ambiental, é justamente quem paga a conta da devastação ambiental, né? do que aconteceu. Porque, né, a gente que é da área, né, a gente sabe que todo tipo de impacto ambiental é transfronteiriço. Né? Tudo que você faz em um país afeta o globo todo. Né? Então, o mundo inteiro está conectado pelo meio ambiente. Né? E hoje a gente tem uma legislação no Brasil que ela é muito protetiva do meio ambiente, e isso é muito bacana. Né? A gente é um país que protege muito o meio ambiente, e nós temos outros países, por exemplo, países da Europa, que já desmataram muito, já poluíram muito, e tendo poluído muito, eles enriqueceram. E por terem enriquecido, eles têm tecnologia mais limpa e não precisam poluir tanto mais. E hoje a gente tem uma regulação no mundo em que não se pode mais poluir. Só que os países em desenvolvimento
ainda não enriqueceram e não têm acesso a essa tecnologia mais limpa. Como é que faz para ultrapassar essa etapa do enriquecimento, né, de você vencer um processo evolutivo da sociedade sem você poluir? Então, quem paga a conta? Eles, né, sempre, não existe nós e eles, mas os países mais desenvolvidos, eles poluíram mais e hoje nós pagamos a conta de um mundo que já foi poluído, né? Então, o debate, ele é, além do direito, ele é político. Né? Ele é político, é uma política ambiental de como nós vamos fazer e essa regulamentação acaba se traduzindo no que a gente aplica no dia a dia, né? Que é o direito ambiental brasileiro, que está completamente relacionado com a política ambiental, né? Porque a gente vai falar desses temas aqui. E não necessariamente, né, isso gera, não é que isso faça trazer uma necessidade de nós seguirmos o mesmo caminho, né, que os desbravadores da época, os europeus, os americanos, de desmatar todo o nosso país. Não é isso, né? Mas é dar valor, obviamente, por exemplo, ao produtor que tem dentro da sua propriedade áreas de preservação permanente, tem área de reserva legal. Ele é um dos maiores protetores da vegetação e de todas dentro dessas áreas protegidas. Então a gente tem que dar valor para esse produtor rural, para o empreendedor, para todos os setores, e também para que isso tenha um valor econômico, para que ele não seja estimulado a fazer um desmatamento também. Então essa conta, né, como bem o que o Felipe falou, é importante a gente ter. Não basta a gente simplesmente impedir, também tem que estimular a quem tem a boa conduta. Quem tem a boa conduta vai ser recompensado. Agora, efetivamente, quem descumprir a norma, né, quem desmatar sem licenciamento, quem promover o crime ambiental, esse obviamente tem que ser sancionado e a gente não discorda em nenhum momento disso. E as leis são bem rigorosas, né? São muito rigorosas, sem dúvida nenhuma, né? Elas são, e dentro do processo ambiental, isso é muito complexo para todo mundo, para nós que trabalhamos no dia a dia é complexo, para o produtor rural, para o empreendedor muito mais, né? Porque qualquer tipo de impacto, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de dano que possa ocorrer em determinada situação, em determinada propriedade, ela imediatamente pode tirar 3 situações, 3 processos. Então, a pessoa pode ser responsabilizada na esfera civil, ela causou aquele dano e ela tem uma obrigação de reparar o dano, é um aspecto. Ela descumpriu uma norma e ela pode ser obrigada a ter que pagar uma multa pelo descumprimento da norma, na esfera administrativa, isso vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, ao IBAMA, né, que são os responsáveis por esse tipo de fiscalização. E nós temos um terceiro aspecto, que é o aspecto criminal, né? Determinadas condutas, elas podem ser caracterizadas como crime ambiental. E aí, esse cidadão, esse empresário, esse produtor rural também vai responder dentro de um processo criminal. Então, uma única conduta pode gerar 3 processos, né? A famosa, né, Felipe, a tríplice responsabilidade ambiental. E isso é complexo, né? Por mais que a gente veja, né, e aqui aproveitando o podcast, muitos especialistas da rede tentando simplificar isso ao máximo, eu acho que até no sentido de informação, isso efetivamente é importante a gente simplificar essa informação para chegar na ponta, é um assunto complexo. Né? Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, isso tem que ser avaliado de uma forma, inclusive, estratégica, né? Porque às vezes o sistema te oferece um acordo, te oferece uma possibilidade de encerramento de processo, e isso aí pode gerar uma consequência futura. Então não basta a gente querer ter uma solução imediatista, uma solução sem uma perspectiva de avaliação de todo um contexto, porque isso aí pode ser problemático para todos os envolvidos. E como explicar para um cidadão comum, né? Porque a gente estuda direito e a gente categoriza essas responsabilidades, aprende certinho como é que funciona. Mas como você explica para um brasileiro, né, que está preocupado no seu negócio, né? Olha, você tem 3 responsabilidades por um só fato. Às vezes ele recebe uma multa, lá paguei a multa, acabou. Já paguei minha multa, acabou o problema. Isso. Aí ele recebe mais uma intimação, fala, peraí, eu já paguei isso aqui, mas é uma outra espécie de responsabilidade pelo mesmo fato. E ele pode receber até 3. Né? Então isso é uma das complexidades do direito brasileiro, né? Que
a gente tem que lidar com isso. É uma realidade. Uhum. É uma realidade. E o produtor rural, o agro, passa por muitas questões desse tipo, Com né? certeza. Muitas coisas. Especialmente o agro, né? Porque o agro lida com muitos recursos naturais, né? A conversão do campo nativo para transformar numa área de plantação, de uma cultura, né, de soja, de algodão, de milho, de trigo, de arroz, seja lá qual for, ela passa por um processo de verificação da regularidade, da possibilidade, né? Por exemplo, aqui na área, especialmente Mato Grosso, Primavera do Leste, que estão num ambiente, né, num bioma cerrado, que tem, primeira regra, respeitar os 20% da reserva legal. Cerrado em bioma da Amazônia legal seria 35%. Mas aqui, em regra, 20%. Respeitar os limites de área de preservação permanente, né? Também não pode suprimir vegetação. Então, nos outros locais, avaliar, fazer uma consulta aos especialistas para saber o que pode e o que não pode suprimir. Porque muita gente, né? E existe também essa questão que é cultural. Pô, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu também vou continuar fazendo. E a fiscalização, esse tema, né? Veja lá, quando eu comecei, era tudo novidade, né? Sim. Tudo direito ambiental e direito futuro. Agora não, agora a COP30 está no Brasil. Isso aí está no judiciário, é a pauta verde. Ou seja, isso aí está muito na moda, podemos dizer assim. E o órgão ambiental, o Ministério Público, eles acabam tendo que dar uma resposta à sociedade e eles vão atrás, né? Veja que tem inúmeros sistemas de fiscalização por sensoriamento remoto, por imagem de satélite. Então o cara cortou ali uma faixa pequena de vegetação, já sai o satélite, já sai uma imagem. Né? E essa... Isso já comunica o Ministério Público, já comunica o órgão ambiental. No outro dia está a fiscalização lá na porta baita tecnologia, da o que é muito bom, né? Que a gente tem a tecnologia. Exatamente. Isso ajuda muito. Mas é muito curioso notar, né, o que o Alexandre estava falando aqui, a mudança de pensamento. Né? Exatamente. Né, as pessoas de antigamente, né? Porque o Brasil, ele é um país que é curioso nessa parte. No século passado, a gente teve muita política de colonização. Né? Mato Grosso passou por isso. Né? Se incentivava que as pessoas fossem para áreas remotas, né? Muitas vezes havia concessão de terras. Essa terra é sua, mas você precisa ir lá e colonizar. O que era isso? A pessoa ia lá e precisava desmatar uma área, começar a plantar, começar a fazer uma casa, começar a fazer uma cidade ali, juntar um pessoal, um povoado, né? Então você tinha uma cultura de colonização para que você povoasse o interior do Brasil. Então, se a gente traduzir isso no bom português, se incentivava a abertura de novas áreas. Né? E as pessoas sempre fizeram assim. E de um tempo para cá, né, no mundo, né, a legislação ambiental no século XX evoluiu muito, né, e no Brasil, no final do século XX e agora no século XXI, evoluiu bastante mesmo. Né, se estabeleceu bastante com... Absurdamente. Né, a criação de novos órgãos, o aumento de competências de alguns órgãos, como o Ministério Público. Né, então, isso levou o quê? Levou a uma mudança radical de postura do governo, que outrora incentivava a colonização, hoje é uma forte proteção ambiental. Então a gente tem essa mudança de pensamento das famílias, né? Poxa, mas a gente sempre desenvolveu isso aqui, a gente criou tudo isso aqui, né? E agora a gente tem, né, que pensar diferente, né? E chega muito rápido e muito forte essa fiscalização, que a gente chegou nesse momento da tecnologia, né? Então agora qualquer coisa que acontece, e tem que ser assim, né? Vai bater o órgão ambiental e falar isso quando você desmatou aqui. Gente, genial o que vocês pontuaram aí, daí passa um filme na cabeça, porque realmente não dá para fazer a mesma coisa que se fazia 50 anos atrás. Vocês pontuaram algo que aconteceu aqui onde a gente está gravando hoje, né? Primavera do Leste não tinha nada e realmente vieram, né, os pioneiros, né, e desbravaram aí toda essa região e chegou nessa potência que está virando aí essa região, né? Vocês mesmos conseguem visualizar isso hoje, mas é exatamente isso, não dá para fazer o que fazia antes, justamente, vamos colonizar e tem que ser feito isso para que possa produzir, para que possa virar uma cidade, né? E agora existem as leis, as regras, né? Um limite para tudo que deve, né? Normas que devem ser obedecidas. Sim.
E aí, eu não posso mais fazer como meu avô fazia. Não, mas o meu pai fazia assim, não, mas as coisas mudam, né? Como tudo vem evoluindo, né? Sim. Um maquinário agrícola que antes, né, vamos colocar aí um trator que fazia o seu trabalho lá na fazenda, agora está com ar-condicionado, com GPS. Então, tudo vai evoluindo, né? E hoje existem essas normas e essas regras e que o produtor rural, né, respeita, precisa respeitar e tem feito isso. Mas precisa sempre estar atento, né, gente? Claro, Com uma muito, equipe, né, muito. que esteja aí o orientando. O produtor rural, eu falo aqui, né, que tem que estar atento em todos os detalhes da propriedade, Com desde o certeza. clima até, né? Sempre. Mas essas questões de normas, leis, regras, né? Isso é muitíssimo interessante, porque hoje o produtor rural, ele é um empresário, né? Ele é um empresário. Já foi o tempo em que a produção rural era uma atividade familiar. Hoje ainda existe, né? Mas hoje, para que você seja competitivo no mercado, você tem que estar muito bem profissionalizado, com grandes investimentos em tecnologia, em maquinário de ponta, né? E a complexidade dos negócios que são firmados por detrás de uma produção obrigam que o produtor rural seja um empresário. Né? E qual é a característica do brasileiro em geral? Não só o produtor rural, isso a gente vê no direito. O empresário brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito batalhador, é um grande empreendedor. Mas ainda falta um pouquinho de planejamento. Né? Então, a gente poderia evoluir talvez nessa parte, antes de começar um negócio, fazer um planejamento. O que eu vou fazer? Quais que são as regras do jogo? O que eu preciso? Né? Geralmente o brasileiro não, ele começa a trabalhar e começa a resolver os problemas na medida que eles acontecem, né? E na seara ambiental, isso pode ser um grande prejuízo. Porque se acontecer um problema, aí você tem que lidar com uma multa muito alta, com uma reparação de danos, né? Então, a gente percebe muito isso. É tempo de profissionalização. O produtor rural, ele deveria, e muitos estão, se profissionalizar. E uma grande parte dessa profissionalização é o planejamento. O planejamento de suas atividades e parte do planejamento, né, que envolve finanças, em todas as questões de empreendedorismo, é o conhecimento das regras. Isso é muito importante. Veja bem, né, o Felipe está falando uma situação. Ontem, até a gente chegando aqui em Primavera, né, conversando numa roda de amigos ali, trouxe um exemplo exatamente de uma situação que envolve o produtor rural, que ao adquirir uma terra, ele não fez uma verificação preliminar dessa área que ele estava adquirindo para a expansão do seu negócio, e no momento que ele adquiriu essa área, ele não verificou que lá já existia um passivo ambiental. Já existia uma multa ambiental de milhões de reais estabelecida no local, né? Existia uma necessidade de reparação desse dano, ainda que a multa ambiental ela seja pessoal e não vá se transferir para o cidadão, a reparação do dano ela acompanha o bem. Então, quando ele comprou aquela área, se tem uma necessidade de reparação, ele vai ter que fazer, né? Então, ele compra o ônus, o bônus, né, que é a propriedade, mas ele compra o ônus junto. Então, esse passivo, isso acontece sistematicamente, né? Dentro da negociação, não se faz uma avaliação preliminar, ou se não se faz com a devida cautela essas avaliações para entender, olha, não dá para comprar essa área que tem um passivo ou que isso seja devidamente balanceado no negócio. Bom, vou comprar uma área com passivo, quanto que eu vou ter que investir para reverter esse passivo? Vou investir lá R$1 milhão, R$5 milhões, isso aí então tem que ser abatido do preço, né? Senão, o produtor que está adquirindo essa área vai acabar arcando com isso e não tem como fugir. Isso, infelizmente, faz parte de um conceito legal, do conceito de diversas decisões judiciais que estendem essa responsabilidade para quem estiver envolvido dentro dessa cadeia. E o produtor rural que adquiriu essa propriedade vai acabar respondendo por isso. Coisa que um planejamento evitaria. Exatamente. Então, o ideal, o produtor comprou uma área, já verificar a primeira coisa. Se comprou, não. Tem a intenção, antes de comprar. Intenção de comprar, verificar como é que está a situação, né? Os vários aspectos. Né? Ele vai avaliar a questão tributária, se tem débito de tributos, ele vai avaliar questão contratual, se tinha um arrendamento, se não tinha, como é que foi toda a situação, mas ele tem que avaliar a questão ambiental. Tem lá um passivo, tem uma ação judicial em cima disso, né? Tem um embargo em cima dessa área, né? Que é um tema que a gente
vai acabar falando aqui, Uhum. né? O embargo, a gente acaba... era muito comum, né, a gente falar muito da multa ambiental. O cara causou descumpriu a norma, recebeu uma multa. Ele está lá com a multa, ainda que seja uma multa severa, né, de 1.000, milhões de reais, milhares de reais ou milhões de reais. Era uma questão que tinha um viés muito financeiro, econômico, no sentido da espécie, dinheiro espécie. A partir dessa evolução da sociedade, do direito, dos costumes e das normativas, né, o Banco Central, as instituições financeiras, que acabaram sendo responsabilizadas por financiamento dados a empreendedores, a produtores rurais que causavam dano, essa responsabilidade começou a ser jogada também para as instituições financeiras. As instituições financeiras começaram, não, peraí, o que eu fiz para estar envolvido nesse bolo? Bom, a jurisprudência está dizendo que tu também é responsável. Então, isso começou a gerar que essas instituições começaram a fazer também esse controle maior. E o embargo, que era uma sanção, uma situação que já existia, não é nenhuma novidade. A legislação sempre previu o embargo, que é uma restrição à propriedade. O embargo é dizer assim, tu causou um dano nessa área e nessa área tu não vai mexer. Enquanto não recuperar o dano, enquanto não apresentar uma solução para resolver esse teu problema ambiental, tu não mexe nessa área. E isso antigamente as pessoas iam lá, plantavam em cima de novo. Nem aí, né? Não tava nem problema, porque não tinha reflexo. Era outra situação, né? E não tinha nem fiscalização. Não tinha fiscalização. Uhum. O que acontecia? Plantou e continuava plantando. Agora, né, apareceu lá no cadastro de áreas embargadas, apareceu na imagem satélite, isso aí é jogado para a instituição financeira. A instituição financeira diz, não, só não vou te dar o financiamento. Tu tem um problema na tua área. Né? Teu CPF está com problema, teu CNPJ está com problema. E aí? E restringe. E muitas vezes, mesmo que se consiga administrativamente ou judicialmente a liberação dessas áreas, isso toma tempo. Toma uma safra, toma 2 safras. Isso é um problema sério para o produtor. Né? Exatamente. Olha só que interessante. Então, toda essa questão ainda pode prejudicar o produtor que às vezes precisa de um crédito, né? Não consegue um crédito ainda na... Exatamente, né? Com certeza. Prejudica economicamente no sentido que ele está recebendo uma multa ambiental ali pela situação que ele causou, né? E prejudica futuramente numa constituição de crédito. Né? E aí tem todo um contexto, né, de que a interpretação, muitas vezes, do órgão ambiental que está fazendo a fiscalização, do Ministério Público que também está fazendo a fiscalização, né, no sentido de não conseguir diferenciar ou separar, como prevê a norma, aonde ocorre o dano e estender essa sanção para toda uma propriedade. O cara tem lá 5.000 hectares, 3.000 hectares, ele causou dano em 500 hectares, uma parte específica da sua propriedade, e a legislação diz aquela área específica que tu vai ter restrição. Só que aí gera uma confusão, né? Até tu provar que focinho de porco não é tomada, o órgão de controle diz, não é 500 hectares, é toda a tua propriedade, é todo o seu CNPJ, é toda a tua matrícula que está com problema. E aí, para ti ter que fazer todo esse movimento, perde uma safra, perde financiamento, né? Gera toda uma problemática para o produtor rural bastante complexa. Com certeza. E o que é interessante de todas essas questões, viu, Veridiana, é que grande parte dessas normas que o Alexandre citou aqui são criações da jurisprudência. Nós temos, no direito brasileiro, nós temos as leis, né, o conjunto de leis que são aprovadas pelo Congresso, então todo mundo pode ler lá, porque está público no site do Planalto. E nós temos as decisões judiciais, que algumas têm caráter vinculante. Né? Então, o que acontece no Brasil? A gente pauta o nosso trabalho, né, o empresário no geral, com base nas leis. Né? E aí, ele desenvolve sua atividade e depois de alguns anos, vem um tribunal exercendo sua competência constitucional e decide, né, de uma maneira diferente daquilo que estava expresso na lei. Ele interpreta a lei de uma outra forma, né, e muda a regra do jogo. Cria uma nova regra do jogo.
até não necessariamente ele muda, ele interpreta de forma diferente da lei, mas ele dá um alcance maior do que a lei estava dizendo. A lei te dava uma limitação, né? E a gente conversou, né? Nenhuma norma, nenhuma lei no Brasil diz que a sanção ambiental ela é imprescritível. O que significa? Né? A reparação do dano é imprescritível. Significa que reparar o dano, tu tem um prazo. Teoricamente, teria um prazo para estabelecido conforme a lei. A lei brasileira não diz isso. Não diz, não tem prazo para te reparar o dano. E aí veio o tribunal, né, nessa perspectiva que o Felipe falou. Não. Já que a norma não disse, então essa reparação é eterna. É imprescritível. Eu posso... Então, geraria uma situação, inclusive, absurda de nós buscar lá a reparação de 1950, 1500, 1900, né, de intervenções que ocorreram quando não tinha esse controle, essa fiscalização, considerando que a interpretação dos tribunais, a gente chama isso um salto jurisprudencial. A jurisprudência dá um passo além do que estava previsto na norma. Isso acontece em todas as áreas do direito. A gente que é do direito, a gente está acostumado a trabalhar com a jurisprudência. Né? Então, o que acontece também muito no movimento, nessa questão dos bancos e de todo mundo que trabalha com o agro, o que é? É se precaver contra decisões judiciais. Né? Então, imagine só, não existe uma restrição específica, né, para esse caso, mas, né, numa avaliação de nossos advogados, pode ser que o tribunal venha nos responsabilizar se eu vier a financiar essa atividade. Então, né, por cautela, se evita financiar essa atividade. Então, no Brasil existe muita insegurança jurídica nessas questões. Né? E a tendência que a gente tem visto e, a meu ver, a moratória da soja é um exemplo. A tendência, o que é? É as pessoas tentarem se afastar ao máximo de qualquer tipo de questão. Falar, olha, aí tem um problema ambiental. Então, o cara pula fora. Né? E é por isso que a regularização é muito importante. Né? Você tem que... Não basta que você esteja tudo em ordem, você tem que parecer que esteja tudo em ordem, porque todo mundo tem medo. Medo do que pode acontecer. Exatamente. Acho que quando se fala em problema ambiental, já bate uma preocupação. Na hora. E esse aspecto histórico, veja que agora, recentemente, o IBAMA tem resgatado processos históricos passados. Aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não sabe o que está acontecendo no Mato Grosso. Tem normativas internas do IBAMA de buscar reparação de dano de processos antigos. Então, coisas que aconteceram há 10 anos, há 20 anos atrás, a buscar a reparação de dano. Então, o produtor rural fez toda essa verificação, teve todo um cuidado, não tem nada pendente, de repente bate a porta lá uma notificação do IBAMA. Meu amigo, o senhor tem que apresentar um plano de recuperação de área degradada em 1.000 hectares aqui da sua área. O cara vai cair do cavalo, né? Vai cair da cadeira, vai receber uma notificação dessa natureza. Então é bastante controverso, bastante difícil essa condição, porque ninguém, a gente sabe, quem trabalha, o empreendedor sério, o produtor rural sério, ele não quer descumprir a norma do jogo, mas ele quer segurança jurídica. Ele quer saber, até aqui eu posso avançar, eu vou avançar até ali. Eu vou até o limite da minha reserva legal, eu vou até o limite da área de preservação permanente. Agora, no que não tem restrição, eu vou poder explorar. Né? E aí a gente tem visto essa divergência, esse tipo de, digamos assim, um excesso que às vezes prejudica todos os envolvidos. Ok. E se numa determinada situação, a gente contextualizou aí algumas questões, mas e se numa determinada situação o produtor foi notificado, enfim, foi embargado, o que ele deve fazer? Qual que seria o primeiro passo quando ele recebe a notícia? Enfim, acontece isso na sua propriedade? Ele tem que... Primeira coisa, ele tem que dar uma atenção máxima para isso, né? Muito produtor rural, muito empresário que pega aquela notificação e bota na gaveta. Não leva a sério. Não leva a sério. Dizendo, porque... Isso acontece ainda. Acontece, porque meu pai fez isso, aquela coisa, né? Aquela questão cultural. Não, isso aqui não dá problema, não dá nada. Ou o que ela faz?
ela passa pro advogado da família, que não é um cara especializado. Que o cara que lá tem toda a sua Que tem isso, competência, né? muito É. qualificado, Não. mas ninguém é obrigado a conhecer todas as áreas. Eu não Exato, conheço, né? exato. Eu trabalho com direito ambiental ali dentro daquele universo e saiu disso aqui, eu vou procurar um profissional especializado. Uhum. Então ele tem que dar uma atenção necessária e buscar o seu advogado de confiança, buscar a sua consultoria técnica de confiança e dizer, olha, não tem um problema assim, eu preciso dar uma atenção adequada para esse tipo de problema. Né? Porque aí vão ser avaliadas as medidas estratégicas para a gente poder estabelecer se deve fazer uma contestação de determinada situação, fazer uma defesa, se determinada possibilidade de acordo é interessante, né, para fins de continuidade da sua sua produção rural, se eventualmente uma necessidade de regularização, né? Se ele tem alguma pendência, ele está lá com o CAR pendente, né? Então, fazer uma avaliação geral, saber exatamente qual é o problema para apresentar uma solução. Veja que, por exemplo, em muitos casos, a gente tem notado embargos ambientais, por conta desses históricos de imagem de satélite, né, fiscalização remota que vem acontecendo, embargos ambientais que limitam o uso da propriedade, que essas imagens satélites, por conta de todo esse contexto histórico, estão vendo lá situações de 2021, 2020. Vem o órgão ambiental e diz assim, está embargada a tua propriedade. Né? Embargada por quê? Imagina. Porque ocorreu lá em 2020. Ora, o embargo ele é uma medida extrema que vai restringir a propriedade desse produtor para que esse dano não continue. Qual é a relação de continuidade de um dano que ocorreu em 2020 para 2025? O produtor plantou em 2021, plantou em 2022, 23, 24 e 25. Então o embargo não serve para aquele momento. Né? E aí cabe, sim, uma atuação jurídica. Para, olha, seja administrativamente ou judicialmente, e a gente conseguiu isso em vários casos, né? Em casos pontuais, demonstrar que não faz sentido embargar imediatamente. Se lá ao final do processo, o produtor rural for efetivamente responsabilizado, isso daqui a 1, 2, 3 anos, eventualmente a gente vai fazer a reparação do dano. Mas enquanto isso, não pode bloquear a atividade econômica dele do nada. Né? Tem que ter um pouco de razoabilidade, tem que ter proporcionalidade na medida para que isso aí garanta um mínimo de segurança para todo mundo. Isso que o Alexandre falou é fantástico, né? Concordo 100%. Que bom. Que bom, né? Se discordasse ia ser pior. Mas, em outras palavras também, acho que a gente pode dizer que não é o fim do mundo para o produtor, se ele receber uma notificação. Não é o fim do mundo, porque, como ele falava, tem, entre aspas, recurso, tem o que fazer. Muitas vezes a multa não é tudo aquilo que você vai ter que pagar mesmo. Muitas vezes aquele processo não é aquela responsabilidade toda. Então, se você recebeu, se o produtor recebeu uma notificação, ele precisa de um advogado de confiança, melhor se for especialista, né, para que ele possa resolver esse problema da melhor maneira possível, né? Porque os órgãos, muitas vezes, eles pegam bem pesado, né? Sim. Pegam bem pesado. E existem várias medidas que são possíveis para atenuar Não só você entender que aquela notificação que ele vai receber, assim como ele vai ter um profissional especializado para mostrar o que está acontecendo, mas ele para entender, né, como a gente comentou anteriormente, que aquilo ali pode ser a ponta do iceberg. Não, aqui ó, tu está recebendo uma notificação, mas tu vai receber mais uma. Tem esse lado também, tem esse lado. Tu vai acabar recebendo. Ou seja, pode ser o problema maior do que ele imagina ainda. Então, o importante é para te ter mapeado esse cenário, para justamente ninguém evitar surpresas. E aí poder estrategicamente definir, bom, isso aqui, né, o produtor vai assumir a responsabilidade. Não, isso aqui é um passivo, uma propriedade que eu comprei aconteceu lá em 2005, isso é uma área consolidada, né? O Código Florestal permitir esse tipo de intervenção. Ou seja, esse mapeamento todo tem que ser feito para justamente garantir ao máximo a continuidade da produção deste empreendedor rural, desse empresário rural,
e para evitar um mínimo de prejuízo financeiro, né? Mas não fugindo da sua responsabilidade. E é importante aquilo que vocês, né, comentaram. Recebeu a multa, a notificação, não vai guardar na gaveta. Não. Pelo amor Já de Deus. vai, procura, né, um profissional de confiança, uma pessoa especializada para ver o que está realmente acontecendo, né? Por favor, né? É igual você pegar um exame de saúde e falar, não é nada, né? Uma hora vai chegar a guarda, consequência ali. exatamente, né? É. Então tem que realmente. E vocês já presenciaram alguma situação que aconteceu isso? Às vezes o produtor, né, enfim, não é nada, e quando vê a situação realmente se agravou? Assim, é muito comum a gente ver o empreendedor, o produtor rural, ele acabar se socorrendo de forma imediata desse profissional que não é o mais especializado. E nisso, a estratégia que é utilizada, ela não é a mais adequada. Então, se leva para um caminho que, às vezes, te gera um problema muito maior no futuro. Então, como a gente estava conversando, vem lá uma notificação e, imediatamente, porque para o órgão ambiental, muitas vezes um acordo é interessante. Encerra o processo. O cara paga uma parte da multa com desconto e está tudo resolvido. Agora, isso aí gera, por exemplo, no pagamento da multa, gera um reconhecimento de que o produtor foi o responsável por aquilo. E no momento que gera a responsabilidade, ele reconhecer a responsabilidade, numa futura multa que ele vai sofrer, a multa vai ser duplicada ou triplicada. Então ele tem que saber exatamente se reconhecer, né, se efetivamente isso aconteceu, se estrategicamente isso é interessante. São estratégias que a gente avalia dentro de todo o contexto, né, para dizer, bom, vale a pena fazer um acordo, não vale a pena fazer um acordo, seguir por um caminho, seguir por outro caminho. Então é muito comum isso acontecer, né, do produtor, do empreendedor repassar essa informação para um profissional que não está acostumado com esse tipo de situação, e o caminho ir por uma linha uma estratégia que não seria a mais correta. Isso acontece bastante, né? Isso é sistemático, né? É o advogado que é da família, é o parente que tem lá, o advogado é conhecido. Dá uma olhadinha no processo aqui, quando viu, são 20, 30 dias de prazo, quando vê, tá lá, faltando 2 dias, e agora eu tô com uma bomba aqui, o que eu faço? E é uma matéria muito especializada, né? Tem toda uma principiologia, toda uma regulamentação, né? Como falávamos, jurisprudencial, legislativa e administrativa. Então, o direito brasileiro hoje, ele é sofisticado e complexo, né? Então, as diversas áreas do direito, elas são sofisticadas. Então, é muito importante que especialistas tratem do tema, né? No mais das vezes, a gente vê que as pessoas, assim, elas se assustam com uma notificação como essa e vão atrás realmente de um advogado. Mas tem muita gente que só vai atrás quando não tem mais jeito, né? Quando já piora muito a situação. A gente não leva um susto e recebe uma multa de trânsito? Você recebe uma simples multinha de trânsito. Multinha não, né, gente? Fala sério. Mas uma notificação que você recebe, você já... Belo exemplo. E quando a maioria das pessoas pagam multa de trânsito? Quando precisa renovar o licenciamento. Exatamente. Então ela espera. Exatamente. Né? Então é difícil a pessoa tomar uma medida assim que recebe uma notificação como essa. Né? Deixa eu ver o que foi, né? E vai deixando. E realmente, a gente sabe que as multas na parte ambiental, elas são muito altas, né? Então, por isso que é importante, eu acredito, que realmente procurar profissionais especialistas, né? Na parte ambiental, na parte, né? Enfim... Do agro mesmo, para que eles tenham esse respaldo ali, né? É importante. É importante, né? A gente tem muitos colegas que fazem esse trabalho, né? Eu particularmente, é um assunto assim que eu estudo há muito tempo, não só profissionalmente, nas minhas demandas administrativas e judiciais, mas também no mundo acadêmico. Então, é um trabalho que sempre me seduziu, podemos dizer assim, porque é um trabalho que foi muito pouco explorado, né? Ninguém estudava essa área há um pouco tempo atrás. Então, a gente acabou desenvolvendo trabalho. Eu escrevi, até aqui tem Veridiano, um livro que eu escrevi que trata especificamente de fiscalização ambiental. Então, ele trata das multas ambientais,
do embargo, de todo esse processo que envolve, né, o empreendedor, o empresário, o produtor rural, como ele pode auxiliá-lo dentro desse processo de resolver o problema. A primeira edição dele eu publiquei em 2013. Olha só. Agora já está... Mais de 10 anos. Caramba. na outra editora. Está na terceira Aham. edição dessa editora, né, 2025. Ou seja, a gente trabalha há muito tempo com esse tema, né, busca conscientizar a todos para que o produtor rural, o empresário, ele busque um atendimento especializado e qualificado, porque não é um tema fácil para ninguém. E é curioso, né? Quando a gente vai a um médico, é muito comum a gente ir a um especialista, né? Oi, ótimo. Ótima. Boa relação. Aham, O exatamente. pessoal advogado, tipo, qualquer um, né? Mas faz sentido. Por exemplo, você tá com problema no joelho, você não vai procurar um ginecologista. Ele pode talvez até entender de joelho, mas muito menos do que um Muito ortopedista. menos. Ótima colocação. E hoje tem ortopedista que só mexe com o joelho. Exatamente. Eu que dira, né? Que a pessoa vive tendo perrengue no joelho. Então, É. por isso que eu já fui no joelho. Mas é isso mesmo, gente. Porque... E a gente sabe que existem várias áreas do direito, né? Então, ouvindo tudo que vocês estão pontuando, realmente é bem interessante mesmo o produtor ter essa assessoria jurídica, né? Na hora que vai cogitar adquirir uma propriedade, para já ver que situação que tá, para dar continuidade, fazer o planejamento, né? Até pelo valor das propriedades rurais hoje em dia, né? Exato. O que subiu muito no Brasil. Exato. Muito. Aqui em Mato Grosso Exato. demais. Um investimento milionário, né? Você está falando uma pequena propriedade é 5, 10, 15 milhões de reais. Pequena entre aspas, né? Uhum. É tudo muito caro, né? Então, se você vai fazer um aporte de capital dessa monta, é de todo o recomendável que você faça esse tipo de assessoria. Até para compra de imóveis urbanos a gente recomenda, né? Mas especialmente imóveis rurais, porque além do valor ser maior, existem mais riscos envolvidos, né, nessas questões ambientais. Uhum. A gente pode dizer, então, também que um planejamento jurídico, ele reduz riscos, reduz multas, reduz grandes problemas, né? Com certeza, com certeza. É como se fosse... é uma comparação imperfeita, é como se fosse um seguro, né? Você vai gastar dinheiro e você espera que você nunca use um seguro, É isso. né? Você paga para nunca usar, É isso. né? A advocacia preventiva é a mesma coisa. Você paga para nunca usar, para que tudo dê certo. Você Mas- paga para que sua empresa funcione bem. O que infelizmente ocorre é que a gente atua muito mais sempre no reativo. Né? 90%. O empresário ainda vê esse investimento não como investimento, sim como custo. Essa condição preliminar de avaliação. Então ele acaba assumindo um risco, né, por desconhecimento, e aí depois, quando a bomba estoura, ele vem procurar a solução do problema, né? E aí já está num estágio muito mais avançado. Então ainda a gente, infelizmente, né, a nossa atuação, a atuação do advogado ainda é muito que envolve a litigância, né, o processo, né, a discussão com o órgão ambiental, a discussão com o Ministério Público. A gente tem que ultrapassar essa barreira. A gente faz esse trabalho também na busca que todos se conscientizem e a gente consiga ter um movimento preventivo de evitar que os danos ocorram e que todos possam estar dentro da regularidade ambiental. Eu achei muito bacana a sua colocação. O exemplo que ele deu justamente nessa questão de preventivo é igual ao seguro do carro, realmente. Eu não tinha parado para pensar nisso. É um custo que você tem, mas que você fica tranquilo, né? Imagina você poder falar assim, olha, os meus negócios estão todos conforme a legislação, né? Você às vezes investe tanto dinheiro, quanto que você gasta para você hoje produzir 1.000 hectares de soja e milho, né? Quanto de dinheiro está envolvido ali? Então você gasta um monte de dinheiro e será que isso tudo está de acordo com a legislação? Então são vários pontos, né, que devem ser observados. Se isso deixa o produtor seguro e dormindo mais tranquilo, pode ser um grande investimento para ele. Uhum. E Alexandre, eu sempre falo assim que aqui eu gosto muito dos cases mesmo, né? Você já comentou alguma coisa, mas teria mais algum que você conseguiria comentar com a gente, pontuar com a gente alguma situação que você viu e que, graças ao grande profissional, né, a uma equipe aí jurídica, se conseguiu reverter ou pelo menos minimizar o problema do produtor? Não, tem diversos cases, né? Posso citar um que aconteceu ontem, né? Estava chegando aqui em Cuiabá, e aí eu tinha uma audiência online junto ao Ministério Público, né? Buscando o estabelecimento de uma indenização, né? Dentro
necessidade de reparação de dano, em que os valores eles eram bastante significativos e ultrapassavam, sem dúvida nenhuma, o próprio valor que a propriedade ela valia, né? É uma situação ocorrida lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse produtor rural, ele fez uma intervenção numa vegetação, em algo próximo como 5 hectares de vegetação, né? Sendo que parcialmente dentro dessa vegetação de 5 hectares, uma parte ele poderia fazer a supressão, né? Era uma vegetação em estágio inicial, ou seja, ele teria a possibilidade de fazer a intervenção, não o fez, e aí acabou, né, respondendo por isso. E aí, dentro daqueles critérios subjetivos que o Luiz Felipe falou de estabelecimento de indenização por conta dessa situação de reparação do dano, os valores ultrapassaram R$ 1 milhão. E aí, realmente, é um problema sério. Imagina, o produtor rural chega dentro de um processo e tem a necessidade de estabelecer uma reparação de dano num valor que está fora do seu contexto. Sim. E a gente busca, e buscou e conseguiu fazer uma redução assim substancial, né, valores abaixo dos R$ 100 mil, ou seja, um benefício econômico que esse produtor rural teve, né, reduzindo uma indenização que estava acima de R$ 1.200.000 para próximo dos R$ 50 mil, é uma valoração significativa, obviamente, né, com a necessidade de reparação desse dano, plantio de espécies em área e podendo continuar produzindo em outra parte da área. Ele vai continuar podendo produzir e tendo um grande benefício econômico, né? Se às vezes esse produtor está sem essa assessoria, ele pode acabar abraçado numa indenização num porte absurdo como esse. E isso, como a gente conversava antes de começar o podcast, né? A mensuração do dano, isso não foi falado aqui, né? A mensuração do dano, ela é feita por critérios. Existem metodologias internacionais para o cálculo do dano ambiental, né? Porque é muito difícil você traduzir em valor econômico uma vegetação, um bem ambiental. Olha, essa área ficou 3 anos sem cobertura vegetal. Então, ela não prestou serviço ambiental à sociedade, né? E quanto que isso vale em dinheiro? E em qual moeda? As moedas são voláteis, é em real, é em dólar, é em ouro, é em Bitcoin, o que é? Então, a gente tem critérios, tem metodologias internacionais para fazer esse cálculo, mas não há um consenso sobre essas metodologias, né? Os órgãos não usam todos a mesma metodologia, né? E muitas vezes existe contestação sobre o cálculo que é feito. Não, né? Contestação, inclusive, interna, né? Existe divergência dos próprios órgãos, no sentido de que é aquela regra da subjetividade, né? Ou não tem uma norma, uma metodologia uniforme para todo o Brasil, para todas as coisas, então, de repente, caiu com o Luiz Felipe, ele vai pensar uma coisa. Se caiu comigo, eu vou pensar outra coisa. Né? E aí o produtor tem que torcer para que caia com um cara que talvez seja mais bonzinho, né? O policial bonzinho e o policial ruim. Né? Porque essas discrepâncias ocorrem no processo e a gente não tem segurança. E aí, uma indenização chegando a esses valores totalmente absurdos, né? Sem critério, né? Muitas vezes feitos por analistas olhando do gabinete, por imagem satélite, sem uma vistoria. Tem isso ainda. Sim, né? muito. Sem vistoria no local. Né? Eles não vão no local para fazer essa vistoria, isso que é um completo absurdo. Lançam né? a multa Sim. Não, arbitram a multa. Arbitram essa indenização que não, a gente tem que entender que a tecnologia veio aí para auxiliar. Sim. Mas tem certas situações, né, chegando nesses patamares, que tem que ter cautela. Não dá para jogar uma multa de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões sem o cara ter ido no local para conferir se aquilo estava certo ou estava errado. Porque isso aí afeta toda a vida da pessoa, toda uma família, tá louco, né? Tudo mais. Então, a gente não digo assim, não nega a tecnologia, né? Isso aí veio, obviamente, para auxiliar as ações de fiscalização, mas um pouquinho de cautela, né? Um pouquinho de... Né? A gente fala no direito, né, de devido processo legal, né? Seguir
um certo procedimento, porque as consequências, ao final, são muito pesadas. E se o mínimo não for cumprido, a gente está perdido. E daí a nossa luta. Claro, com certeza. Gente, eu vou aproveitar agora, vou dar uma pausa aqui no nosso bate-papo para eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Eu tenho 2 parceiros especiais aqui no nosso podcast, que é o Dr. Fernando Fonseca e também a doutora Ana-Elis Nicolino. Eles que unem as especialidades deles. Dr. Fernando Fonseca é cirurgião plástico, doutora Ana-Elis Nicolino é cirurgiã de cabeça e pescoço. Gente, eles unem as suas especialidades para fazer cirurgias como a blefaroplastia, o transplante capilar, transplante de barba e até de sobrancelha. Mas vamos agora escutar o recadinho deles, que eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. Confere o vídeo. Olá pessoal, eu sou a doutora Ana-Elis Nicolino, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e de transplante capilar. E eu sou o Dr. Fernando Fonseca, cirurgião plástico, que além das cirurgias plásticas também faz o transplante capilar. Aqui em Primavera, nasce o primeiro centro de restauração capilar aqui na nossa clínica. E para garantir que o seu transplante tenha um resultado supernatural e com a qualidade garantida a longo prazo, a gente trouxe o que há de melhor em tecnologias para transplante capilar aqui para Primavera do Leste. Convidamos vocês para conhecer o nosso espaço, localizado em frente ao lago, Avenida dos Lagos 2892. Aguardamos vocês aqui. Bom, vamos dando continuidade aqui ao nosso papo, que está super interessante. Eu estava aqui ouvindo eles e, gente, uma verdadeira aula, né? Gente, eles são sensacionais e muito bacana, porque a gente vai aprendendo junto e vendo o quanto é importante se ter uma assessoria jurídica e principalmente, né, nessa questão do direito ambiental, enfim, para que o produtor não sofra danos irreversíveis, né? Então, sim, isso é realmente importante ter profissionais assim que estejam, principalmente nessa parte de prevenção, né? Claro, com certeza, né? É muito importante, né, que o produtor ele continue fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é movimentar esse Brasil nosso, né, que é produzir muito bem. O produtor brasileiro, ele é referência no mundo, né? Eu acredito que os produtores lá de muitos outros países, né, eles acordam aqui com um pouquinho de inveja do produtor brasileiro, porque a gente tem grandes conhecedores do negócio, a gente tem grandes tecnologias, então nessa parte a gente está na vanguarda. Então, o agronegócio brasileiro é um setor, um dos poucos setores do Brasil que inova, que produz e que traz muita riqueza para o nosso país, né? E segregando as competências, né? Ele fazendo tudo isso que ele faz de melhor e que ele, quando tiver qualquer tipo de problema ambiental, procure, de fato, né, um advogado de sua confiança, de preferência um especialista, e se eu pudesse dar um recado aí para os nossos colegas produtores, né, você que é produtor, você é um grande empresário. Você é um grande empresário. Então, procure também um planejamento, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, o planejamento. Isso vai ajudar você a minimizar riscos e no final do dia, e para não dizer dia, no final aí de um ciclo de vários anos de produção, porque nós sabemos que são 3 ou 4 anos para sua terra ficar boa para produzir, né? Você vai economizar dinheiro. Né? E Alexandre, pontuando isso dentro do que ele está falando, o produtor que recebeu uma multa, então não precisa ficar desesperado. Tem solução. Não precisa ficar desesperado. Ele tem que saber da sua responsabilidade, mas principalmente ele não pode ser negligente com as notificações, com as multas, com os embargos, com todos os documentos que eventualmente esses órgãos de controle estão fazendo. Ele não pode negligenciar isso, né? Ele procura o seu profissional de confiança para dar o suporte adequado, porque esse risco sempre vai ocorrer, né? A grande maioria dos produtores rurais, eles estão dentro da norma, mas eventualmente pode ter acontecido o prestador de serviço ter aumentado ali uma área que ele não poderia ter desmatado, né? Ter feito uma conversão de campo nativo de forma diferenciada, ou esse passivo que ele assumiu sem ter conhecimento. Então ele não pode negligenciar o que está acontecendo, né? Não empurrar com a barriga, não guardar na gaveta, né? Não deixar lá
como se fosse qualquer coisa. Isso é importantíssimo, né? Para ele, para a atividade comercial dele, para o crédito que ele tem, para a comercialização dos seus produtos, toda essa cadeia que envolve a certificação da propriedade, o CNPJ do produtor rural, isso é muito importante. A regularidade ambiental, ela cada vez mais vai ser exigida, né, não só para o produtor rural, para toda a cadeia do insumo. Então a gente não pode, o produtor rural, dentro dessa linha, como o Felipe falou, de planejamento, né, que seria o mundo ideal, né, de tudo está planejado, tudo está dentro da nossa rota, né, mas o que foge da rota, não ser negligente, não ser desidioso com essa situação, porque as consequências podem ser graves e isso vai gerar prejuízo econômico, isso vai gerar prejuízo de tempo, isso vai gerar prejuízo no seu patrimônio, e isso aí a gente tem que tentar, de alguma forma, poder auxiliar a todos que estão envolvidos. Mais algum recado aí para os nossos queridos produtores rurais? Fora tudo que vocês já falaram, né? Tem mais algo que você queira pontuar e deixar aí de mensagem, Alexandre, para os nossos ouvintes, para as pessoas que também estão nos assistindo? Eu gostaria de agradecer o espaço, né, que foi nos concedido. Eu rodo por todo o Brasil, divulgando um trabalho muito vinculado à fiscalização ambiental, esse processo, porque justamente a gente sabe que os órgãos ambientais fazem essas ações de controle e a gente tem que saber separar o trabalho que é feito de forma adequada pela fiscalização e quando essa ação ela tem um intuito arrecadatório. Então, existe muito isso, a gente tem que saber filtrar e só vai saber filtrar com os especialistas da área. Então, tenham cuidado, tenham atenção. Se quiserem seguir o Alexandre Burman lá nas redes sociais, no Instagram, @aliburman, no LinkedIn, Alexandre Burman, tem lá muita informação para o profissional, para o produtor rural, para o empresário. Lá ele vai conseguir ter bastante informação de forma didática, né? Eu sou professor há 20 anos e tento trazer, divulgar, digamos assim, toda essa experiência que eu tenho para que todos possam fazer um trabalho ainda melhor e a gente consiga ter um direito ambiental aplicado de uma forma muito mais justa e com muito mais segurança jurídica. E Luiz, para quem quiser entrar em contato contigo também. Nas redes sociais estou lá também, Luiz Felipe Pacheco, tá com 2 S, tá? Luiz S. Felipe Pacheco. E no meu Instagram também tem conteúdo, tá? De Direito do Agronegócio, vocês podem entrar lá. E estamos por aqui, é um prazer enorme, tá, Veridiana, estar aqui com vocês, sempre falando de agronegócio, de direito ambiental, isso aqui pra gente a gente fala aí tomando café, né, Alexandre? Fala no podcast, então, estar em casa é um grande prazer. Falando aí, né? Então pronto, é um prazer enorme. Então, a gente só tem que agradecer realmente ao Luiz e também ao Alexandre, é o que eu falei aqui, que aula! E assim, Alexandre, de verdade, muito obrigada por tirar um pouquinho, né, você que percorre aí tantos lugares, tirou um pouquinho do seu tempo, veio até o nosso estúdio e foi extremamente esclarecedor. Eu tenho certeza que quem está aqui acompanhando a gente, quem, né, nos assistir aí vai ficar muito bem informado e saber da importância dessa questão da fiscalização ambiental. Então, mais uma vez, obrigada. E eu vou falar, fica o convite, tá? Vier de novo a primavera, vocês estão convidados, né? Você, com certeza, Luiz, a gente já vai te chamar por aqui. mais vezes também. É muito interessante. Eu falo assim, a forma que vocês abordaram o assunto foi muito esclarecedor e fácil, né, gente? Às vezes a gente pensa, advogado fala mais difícil. Não. Eu aqui realmente falo, foi uma aula. Obrigada. E até a próxima. Muito obrigado, até. Gente, então, que episódio. Eu fico tão feliz quando a gente recebe assim, pessoas aí como o Luiz Felipe e também o Alexandre. A gente aprende tanto. É por isso que eu sou muito fã do agro. A gente está aprendendo o tempo todo e principalmente se informando. Isso é maravilhoso, isso é o objetivo do nosso podcast, de levar até você essas informações, né? Eu falo aqui, a gente tem o produtor rural que está nos acompanhando e todas aquelas pessoas envolvidas com agro, mas tem aquela pessoa também que quer entender um pouquinho mais do agro, né? Eu tenho certeza que, mesmo que você não esteja aí tão envolvida com agro hoje, você aprendeu um pouquinho. Eu tenho certeza. Então, vou agradecer mais uma vez
o Luiz Felipe Pacheco, que é advogado com experiência no agronegócio, fora tantos outros currículos dele aí também, bem interessante. E claro, né, Alexandre Burman, muito obrigada, que é doutor em Direito Ambiental, presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental e também com um currículo aí maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Estão convidados aí para um próximo podcast. Obrigada, gente. Muitíssimo obrigado. Gente, então esse foi um bate-papo que eu, como eu já falei, sensacional. Espero vocês, então, no próximo episódio. E, claro, vou insistir porque a Veridiana aqui é insistente. Se inscreve aqui no nosso canal, pra gente é tão importante. Se inscreve, então, aqui no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, @Momento do Campo. E, claro, não tem tempo de assistir? Escuta a gente lá no Spotify. Até o próximo episódio.